Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o livro do Apocalipse. Finalmente, uma live para a gente entender panoramicamente esse livro do Apocalipse. E hoje eu gostaria de falar algo mais voltado para os selos, as trombetas e as taças. Shalom, shalom. Que bom estarmos aqui novamente. Boa tarde. Pessoal, enquanto vocês vão entrando nessa nossa live, hoje eu gostaria de, mais uma vez, né? A gente tem feito isso por aqui, que vocês, quem puder, quem tiver como colocar o telefone pendurado em algum lugar e pegar a Bíblia de papel, gente. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser bom para a gente fazer um estudo panorâmico hoje. Vocês vão ouvir falar do livro de Apocalipse, do Apocalipse, como vocês nunca ouviram antes. Certeza que vocês vão gostar. Tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, me fala se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. Também sou fiel à Bíblia de papel. Eu sei, Ju. Vi no seu story hoje. Ai, é muito bom, né? Certo, tá bom? Obrigada, Socorro. Tá tudo certinho aqui, né, gente? O som. Gente, vocês vão gostar. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o livro do Apocalipse, ter aquela perspectiva panorâmica, então, toda vez que a gente conversa sobre escatologia por aqui, acho que toda vez, pelo menos uma perguntinha alguém faz. Catarine, em que selo nós estamos? Em que trombeta nós estamos? Onde nós estamos, né? No livro do Apocalipse. Então, eu sempre falo, não, eu vou explicar isso para vocês, vou falar isso com vocês em algum momento e acho que hoje é o momento para a gente falar sobre isso. Certo, pessoal? Então, tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Certo, joia, obrigada. Eu gosto de ver o nome, mas passou rápido. Certo, Vanessa, obrigada a vocês por estarem aqui. Então, e é uma forma da gente entender o livro do Apocalipse, ter uma perspectiva panorâmica e a gente se localizar onde nós estamos nessas profecias, certo? Eu quero que vocês tenham essa resposta. Agora eu preciso deixar algumas coisas assim bem claro por enquanto. Irmãos, Catarine, você conhece a Bíblia toda? Você sabe tudo? Não. Então, eu não sei tudo, não tenho respostas para tudo. Eu amo que vocês me perguntem. Vocês sabem que eu amo, procuro responder todo mundo. Eu acho que hoje eu já não consigo responder todas as mensagens que eu recebo com perguntas, né, com coisas ali que me demandariam um tempo para responder. Eu não consigo, mas vocês sabem que eu não tenho problema em dizer quando eu não sei a resposta. Então, não sei se tem alguém aqui que eu já falei, eu não sei, nunca pensei nisso. E às vezes eu devolvo a bola para vocês e falo assim, não, se você souber, se você encontrar essa resposta, me ensina. Certo, pessoal? Então, assim, eu falo para vocês, muita coisa, obviamente, para a gente aprender trocando uns com os outros, mas existem algumas coisas que minimamente nós precisamos entender. Que realmente são coisas, minimamente, são coisas que são mais fáceis de serem entendidas. Então, normalmente, como nós temos um público assim bom, aqui bem misturado, de pessoas que já sabem um pouquinho mais, mas também outras pessoas que não tiveram tantas oportunidades, eu procuro nivelar. E sempre do zero, conversando com vocês, para a gente junto
Então, coisas que minimamente todos nós precisamos saber, certo, pessoal? E essas coisas, elas geralmente são fáceis de serem entendidas. Quando nós lemos juntos, assim vocês vão ver que fica mais fácil. Certo? Então, beleza? Todo mundo bem aí, pessoal? Eu tô empolgada hoje, eu não sei vocês. Nós vamos fazer um estudo muito bom, gente, muito mesmo. Tô com algumas coisas na cabeça aqui para falar. Hoje eu acordei e eu senti que foi uma enxurrada assim de revelação, não no sentido de ser algo novo, mas de uma direção que eu entendi que o Espírito Santo realmente estava me dando para vir aqui conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Então, no meu caso, eu sempre espero o momento certo de falar as coisas. Eu não tenho pressa de sair falando as coisas. Eu espero muito o sinal de Deus, o tempo de Deus. Eu tenho muita informação para compartilhar. Eu sei que muitas pessoas que vêm parar aqui têm interesse e vieram parar aqui por isso, porque buscam dar lugar de honra à palavra de Deus, têm buscado respostas, mas a gente precisa andar também, não por causa de visibilidade, eu não busco nada disso, mas debaixo de uma direção daquilo que Deus tem para nós. Então, assim, eu entendo que hoje é o tempo da gente falar sobre isso. Beleza, pessoal? Empolgada também, shalom, shalom, Maria. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o Apocalipse é aquela perguntinha básica. Quantos aqui acham, pensam, vai ficar gravada, tá, pessoal, a live? Quantos aqui pensam que o livro do Apocalipse, eu não sei se vocês já leram ou já ouviram alguém falando, pensam que é um livro cronológico. Na hora que você vai lendo, na sequência que você vai lendo, você está lendo uma coisa que está... eventos que cronologicamente vão acontecendo, sucessivamente. Não sei quantos aqui pensam que o livro do Apocalipse é assim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o livro do Apocalipse não é um livro cronológico. E aí eu vou mostrar para vocês por quê, como que é fácil a gente perceber isso. Tá bom? Então, já vi ali alguém dizendo, a Vanessa, né, Vanessa, falando que pensava que seria, né? Faz aquela leitura corrida. Ah, então tem 7 selos, depois tem 7 trombetas, e depois tem 7 flagelos, e depois. Não é isso. Vamos entender. Certo, certo? A Vanessa sabia que não, né? Ótimo, certo. Pessoal, uma primeira evidência de que o livro do Apocalipse ele não é um livro cronológico é que, muito curioso, muito interessante, a gente vê pelo menos mais de uma vez, eu acho que eu separei 2 ou 3 ou até 4 vezes aqui, que são várias, eu escolhi as mais claras para compartilhar nessa live. Mas 3 ou 4 vezes a gente vai ver no livro do Apocalipse ele chegando ao fim. Então a gente está lendo o livro do Apocalipse, de repente no capítulo 7 a gente já está vendo o final da história. E o livro nem acabou. De repente no capítulo 11 a gente está vendo de novo o final da história. E o livro não acabou. Deixa eu olhar aqui. E no capítulo 19 a gente está vendo de novo o final da história. Mas o livro não acabou. Estão entendendo? Então, isso mostra que não tem como a gente ler o livro do Apocalipse pensando que nós estamos lendo uma coisa cronológica, onde o final da história, o final dessa visão, o final dos eventos está somente no final do Apocalipse. Não tem como a gente olhar para o livro assim, certo, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês isso. Primeira coisa que eu separei. Então, a gente vai ver que o livro do Apocalipse vai mostrar o final da história em vários momentos. Então, isso significa que vamos começar sondando, vou jogar um possivelmente, no final vocês vão ter isso mais concreto, que pode ser, que é isso, mas pode ser, né? Então, a gente deveria pensar minimamente, quando a gente vê isso, que João está vendo uma visão da história de um ângulo. Depois, João é como se ele mudasse o ângulo dele, enxergasse a mesma coisa de um outro ângulo. É como se eu estivesse olhando para essa caneta daqui. Eu estou vendo uma forma.
Se eu mudo o meu ângulo, eu estou vendo a mesma caneta de uma outra forma. Então, não são duas canetas. Então, eu estou vendo a mesma coisa de pontos de vista diferentes. É isso que acontece no livro do Apocalipse. É como se a visão dos eventos estivesse no meio. E João, ele vai virando, vai girando e vai vendo os eventos, a história de ângulos diferentes. Massa, né? Então, a gente vai ver que João está vendo de um ângulo, aí ele vai vendo algumas coisas acontecerem dentro daquela perspectiva, daquela visão, aí chegou o fim. Só que ela é limitada, ela não conta tudo. Aí João vai ver uma outra perspectiva, uma outra visão dos eventos, vai chegar até o fim de novo. Então não é cronológico, são pedaços que se complementam. A gente não pode ler o livro do Apocalipse achando que é uma história cronológica, tá bom? João tendo a mesma visão de pontos de referências, né, diferentes. Então, um exemplo para isso é só uma introdução, tá, pessoal? Abre quem está com a Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Olha só, vocês vão ver isso, eu quero que vocês percebam como é fácil. A gente vai ter uma experiência boa aqui. É que vocês vão ver que o livro do Apocalipse tem coisas que são difíceis, tá, irmãos? Com certeza. Mas tem coisas que são fáceis. E aí são essas que nós vamos nivelar hoje. Vocês vão gostar de ver. Apocalipse capítulo 7, vocês vão ver que no versículo 11, deixa eu ver, eu separei aqui. Irmão, provavelmente tem mais antes, mas eu vou fazer só um resumo aqui. No capítulo 7, no versículo 11, João está vendo a visão dos santos glorificados, ou seja, ressurretos, todo mundo ressurreto, com corpo glorificado, junto já com Jesus. E aí João está vendo no versículo 11 do capítulo 7. Eu falei, irmãos, quando quem está entrando agora, quem puder abrir a Bíblia de papel, hoje nós vamos fazer um estudo na Palavra de Deus, super bacana. Apocalipse 7, 11, João está vendo, olha só. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram. Aí ele vai dizer, amém, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E na sequência ele vai dizer no versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol. Essa visão que João está vendo no capítulo 7 é a visão do mundo vindouro. Certo, pessoal? É o fim. Está para além do fim desta era, né? Mas é o final da história. E nós estamos no capítulo 7 ainda, tá bom? Então, no capítulo 7, João está vendo os glorificados, as pessoas com corpos ressurretos, diante do trono de Deus, e ele está vendo ainda essa profecia se cumprindo aqui. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol. Então, essa profecia a profecia do mundo vindouro. O cordeiro que se encontra no meio deles os apacentará, tá bom? Então, beleza. Capítulo 7 já tem um final da história aqui. Só que no capítulo 11, olha só, hein? Vamos para o capítulo 11. Quem puder com a caneta, depois você marca o versículo aí, ou com lápisinho de cor. Depois você volta e lê devagar. No capítulo 11, a gente vai ver o famoso capítulo da 7ª trombeta. O que nós estamos esperando, irmãos? Alexa tocar a última trombeta, né? Nós estamos esperando a 7ª trombeta. Então, o final dessa era. O que acontece na 7ª trombeta? Apocalipse 7, versículo 15 agora. O 7º anjo tocou a trombeta, dizendo, o reino do mundo se tornou do Eterno e do seu Messias. Aqui na nossa versão, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo se tornou do Eterno e do seu Messias. Que momento é esse? O final dessa era, dando lugar ao mundo vindouro.
e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós estamos no capítulo 11 de Apocalipse e João já está vendo o final de tudo. Percebem? Simples, né? Certo, pessoal? Na sequência do capítulo 11, vocês vão ver que é sobre o mundo vindouro. O Mashiach já veio, Cristo já veio, estabeleceu o seu reino eterno, ele vai reinar pelos séculos dos séculos e vai falar que é o tempo de dar o galardão. Quem lembra dessa música? Vejam, ele traz consigo, ele vai trazer a sua recompensa. Então é o final de todas as coisas. Ele vai trazer galardão, vai julgar os mortos, tal. Então João já está vendo o final dessa era e a entrada no mundo vindouro, Jesus reinando pelos séculos dos séculos no capítulo 11. Então, para quem está entrando, eu estou mostrando para vocês que o livro do Apocalipse, ele mostra várias vezes o final dessa era. Então, isso é uma evidência de que nós não podemos ler Apocalipse cronologicamente, senão o Apocalipse poderia terminar no capítulo 11, que já acabou. O reino do mundo se tornou do Senhor, ele vai reinar pelos séculos dos séculos, vai dar galardão, vai julgar os mortos e acabou. Mas nós estamos ainda no capítulo 11, então João vai começar a ver outra coisa agora, não é cronológico, agora ele vai ver outra visão e de aspectos diferentes, que são peças que se juntam para ter uma compreensão completa desse cenário apocalíptico. Até aqui tá claro, pessoal? Deixa eu falar só mais um para eu perguntar para vocês e vocês responderem. Peraí. Olha só, capítulo 19. Até agora eu mostrei capítulo 7, capítulo 11. Olha o capítulo 19. O capítulo 19 todinho fala sobre... Eu amo esse texto, que fala aqui no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Certo, pessoal? Então, Apocalipse 19, no versículo 1 até o versículo 7, vai mostrar o Senhor julgando a grande Babilônia, essa meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E aí ele vai falar, então, das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, versículo 9. Então, mais uma vez, irmãos, esse capítulo 19, praticamente todinho, também ele aponta o final dessa era, certo? Então, Apocalipse 19, o final dessa era e a entrada nas bodas do Cordeiro, no mundo vindouro. Já é depois que Jesus vai voltar. Estão percebendo? Então, de novo, e o livro do Apocalipse acabou? Não acabou. Ele ainda vai falar de outras coisas que não é que vão acontecer depois disso. Então, se aqui acabou e tem mais coisas escritas, então João está vendo outras coisas sob outro ângulo. Agora ele vai ver outras coisas em outro ângulo, para que ele possa juntar cada visão que ele teve, de cada ângulo diferente, ele vai juntar, nós vamos fazer isso, juntar as visões que João teve e a gente vai conseguir então discernir as coisas que vão acontecer até o final. Certo? E verdadeiramente o capítulo 21 e 22, claro, vão falar do final dos tempos de novo, do mundo vindouro, da Nova Jerusalém. Certo? Capítulo 7, 11, 17, 19, 21 e 22. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver, 7, 11, 17, 19 e o 21 e o 22 juntos. Só aqui tem 5 vezes o livro do Apocalipse relatando o final desse tempo, dessa era e a entrada no mundo vindouro. Coisas que vão acontecer. Os glorificados adorando o Senhor. Nós vamos ver a última trombeta tocando, Jesus estabelecendo o seu reino. Vamos ver as bodas do Cordeiro. Vamos ver a Nova Jerusalém descendo do alto. Tudo isso são a mesma coisa, visto de ângulos diferentes. Eu fico feliz quando eu consigo explicar de uma forma fácil, porque é tão difícil isso. Certo, pessoal? Então, não é um livro cronológico.
É um livro para a gente ler de cima, assim, ó, de cima, entre aspas, né? Que a palavra de Deus que olha para a gente de cima para baixo, né? Mas é um livro para a gente ter essa perspectiva de visão de vários pontos de referência. Certo? Obrigada. Alguém me avisou que meu microfone está fazendo barulhinho. Deixa eu ver se eu mudo ele. Tirando o barulhinho da mão que eu fiz aqui, vamos ver se vai melhorar. E vocês me falam, tá bom? Obrigada, Angelina. Pessoal, tem bastante gente aqui, até aqui. Perfeito, Vanessa, até aqui. Vocês conseguiram captar essa introdução, que é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Certo? Perfeito, perfeito. Obrigada a você. Então, certo. Então, não é um livro cronológico, beleza. Nós precisamos ir com calma, fazendo leituras cuidadosas e identificar cada visão que João está tendo, são de lugares diferentes, de pontos de vista diferentes. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Beleza, maravilha, maravilha, melhorou. Que bom, obrigada. Kelly, maravilha, melhorou. Edilene, que bom. Obrigada. Pessoal, olha só, eu vou dizer algumas coisas aqui e se eu falar alguma coisa que você achava dessa forma que eu te falo, que você pensava de uma forma equivocada, se você sentir na liberdade de falar assim, Catarina, eu pensava errado, eu pensava assim, você me fala. É apenas a título de estatística minha, assim, quando eu compartilho sobre o Apocalipse, para eu ter uma noção mesmo, né, de quantas pessoas aqui entre nós, né, como quem são vocês, da onde vocês vieram. O livro do Apocalipse, eu quero dizer uma coisa para vocês, ele começa dizendo, com João deixando claro para nós, eu já falei isso em alguma live por aqui, mas eu vou repetir isso hoje. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 1, olha só, João vai dizer o que é que ele está trazendo para nós no livro do Apocalipse. E olha o que João vai dizer, irmãos, olha só, de novo, eu falo que eu fico feliz porque quando eu falo parece que eu estou conseguindo resumir de uma forma bem clara, mas vocês me digam aí, gente, tá claro, porque é muito simples. As coisas que nós estamos falando hoje, elas são fáceis de entender, mas são coisas que geralmente as pessoas, a maioria, não entende, mas elas são fáceis. João vai dizer assim que, olha só, no versículo 9 do capítulo 1, quem está com a Bíblia de papel aí? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Certo, pessoal? Eu poderia fazer uma live só falando sobre essa frase e ela iria esclarecer tudo o que você precisa saber sobre o Apocalipse. Quem está entrando agora, eu gastei esse início falando que o Apocalipse não é um livro para ser lido cronologicamente, certo? Não é uma leitura cronológica, sequencial, não é. E eu mostrei por quê, quando você voltar você vai ver aqui. Eu vou deixá-la salva no feed. Então, a primeira coisa é essa, João está vendo a mesma coisa de ângulos diferentes. E a segunda coisa é que João, quando escreve o livro do Apocalipse, irmãos, isso é fácil de entender e você precisa, minimamente, fiquei na dúvida se eu falaria até isso antes de apresentar a questão cronológica. Mas presta atenção, porque isso é muito fundamento. João vai dizer assim, eu, João, eu estou lendo, eu, João, versículo 9, achei-me em espírito, versículo 10, no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que você está vendo, escreve. Irmãos, pasmem. Esse versículo está falando que João se achou em espírito, ou seja, ele estava tendo uma visão espiritual
o Senhor pegou, arrebatou João para acima das nuvens, para ele ver coisas que não são vistas aqui embaixo, né? Que nós não enxergamos. Então João se encontrou nessa visão, talvez uma visão. Então presta atenção, nessa visão João está vendo, ele vai falar assim, eu me achei no dia do Senhor. Irmãos, o que João está dizendo aqui? Que ele se achou, olha só, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, João foi transportado em espírito para um futuro, para um dia que ainda ia chegar. Por isso que ele usa essa expressão, achei-me em espírito, uma visão que ele teve, porque ele se achou em espírito num dia futuro. O Senhor levou o espírito de João, abriu a visão espiritual dele para ele enxergar o dia do Senhor. Acontece que a igreja evangélica, não sei se eu quero dizer assim de uma forma pejorativa não, sabe, irmãos? Mas assim, a igreja, qual seria a melhor expressão aqui? O nosso evangelho mesmo ocidental, né? Eu sempre falo isso com vocês, sofremos influências da reforma e de tantas coisas ruins que as pessoas olham para esse versículo do Apocalipse e acham que João, ele está dizendo que no dia do Senhor, como se João estivesse aqui falando do domingo. Quem já ouviu isso? Eu, João, achei-me em espírito no dia do Senhor, na ilha de Patmos, no dia do Senhor. Como se João estivesse relatando para nós que no domingo, o dia do Senhor, ele teve essa visão. E não é isso, irmãos. Se a gente errar isso, quem erra isso, erra tudo. Quem erra isso é porque não entendeu nada. Esse é o ponto primordial, primeiro, fundamental. A gente vai construir o livro do Apocalipse toda a nossa compreensão em cima disso aqui. Se nós não entendermos isso aqui, tudo que nós vamos construir vai estar errado. Ai, socorro, obrigada. O dia do Senhor seria o dia do juízo final? Aí, ó, o pessoal já estão afiados. O Indy Puzzle passou. O dia do Senhor, Viviane, o dia do descanso eterno, o 7º dia, certo. Isso, a Daniel Santos, você já tinha explicado sobre isso, que seria o dia do juízo. Muito bom, Daniel. Pessoal, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo, gente? A galera fera aí, que está acompanhando. Irmãos, por que a gente não pode errar? E quando eu compartilho essas coisas com vocês, eu fico um pouco nervosa. Porque quando nós olhamos para a Torá, para a lei e os profetas, irmãos, a lei e os profetas vão mencionar o dia do Senhor mais de 300 vezes. Então não entra na minha cabeça uma pessoa que está lendo o Apocalipse e não conhece a lei e os profetas. Não conhece as Escrituras. Uma pessoa que quer ler o Apocalipse conhecendo só o Novo Testamento, conhecendo sei lá o quê. Para ler isso aqui e pensar que João está vendo, está no domingo, no dia do Senhor, não existe, irmão, domingo é o dia do Senhor. Não é isso, né, irmãos? Então, por que é importante a gente entender? Porque o livro do Apocalipse, na hora que a gente for falar dos selos, das trombetas e das taças ou dos flagelos, é isso que nós vamos ver. Vocês vão gostar de saber. Então, João se acha em espírito no dia do Senhor. Na Bíblia de vocês, quem está, vocês vão ver que esse D está com D minúsculo. Irmãos, isso é erro de tradução. Esse D aqui é o D maiúsculo. É o dia do Senhor, tá bom? Que o Luciano já falou aí, o Daniel, na verdade, né, já falou aí, e várias outras pessoas. Então, até na minha Bíblia de Estudo diz isso. Aí, ó, tá bom? Tá vendo? Eu tô vendo o comentário da Suete aqui, não é isso? Até na minha Bíblia de Estudo ela tá falando. Quem tá lendo os comentários vai ver isso aqui, ó, que o dia do Senhor é domingo. Irmãos,
perigoso isso, né? Então é isso que eu estou falando para vocês. Cuidado com essas coisas que elas vão desestruturar uma compreensão que vai fazer com que a gente não entenda nada para frente. Então me dá até um trem quando dizem que domingo é de Senhor. Ai, gente, eu fico rindo e essa live vai ficar salva no feed e eu preciso me comportar. Todos os dias são dia do Senhor, dia do Senhor é o juízo. Obrigada, Keila. Gente, vocês são ótimos, que bom, não preciso nem eu me comprometer. É isso aí. Quem puder vai lendo os comentários aí que eu não preciso nem me comprometer. Já estão tirando as palavras aqui da minha boca e eu quero ser cuidadosa aqui. É isso aí, gente. É isso aí. Então, o dia do Senhor é o dia com D maiúsculo. João está simplesmente vendo o dia do Senhor. Isso aparece na lei, nos profetas e nos escritos, né? Mais de 300 vezes. Irmãos, nós jamais poderíamos chegar no Apocalipse, ao ler essa expressão, titubear. A gente lê o dia do... Gente, João viu o dia do Senhor. A gente já devia assim, uau! Vamos lá, vamos ver o que João está querendo nos falar sobre esse dia, profetizado pelos profetas. Está ali escondido na lei. Jesus falou sobre esse dia várias vezes. O apóstolo Paulo e tantos outros, né? Pedro, o dia do Senhor. Certo, pessoal? Então, em cima disso, entendendo isso agora, que João abre o livro do Apocalipse dizendo para nós, já fica, eu acho que meio caminho andado. Catarina, o que é o livro do Apocalipse, então? O livro do Apocalipse é João tendo, ele falou, eu, João, achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi uma voz e disse para mim, escreve. O que é o livro do Apocalipse, irmãos? Então, é a revelação para nós desse dia do Senhor. Como que será esse dia? E não apenas, a gente vai ver que Jesus vai revelar para João, cuidadosamente, não apenas o dia do Senhor, esse grande e terrível dia do juízo, esse último juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo, esse tão esperado dia do Senhor, mas o livro do Apocalipse vai mostrar para nós as etapas até chegar nesse dia. Pouca coisa, mas vai mostrar, tá bom? De forma bem resumida, para que então a ênfase seja no dia do Senhor, com D maiúsculo. Segunda coisa que nós falamos até aqui. Tá claro, pessoal? Então, juntando o que eu falei no início da live com agora, o que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos então o livro do Apocalipse, um livro não cronológico, um livro onde João se acha em espírito, ele tem uma visão desse dia do Senhor, falado pela lei, pelos profetas e pelos escritos, nas escrituras de Gênesis a Malaquias, mais de 300 vezes, o dia do Senhor, onde Deus vai trazer esse juízo sobre a terra, esse juízo final. O livro do Apocalipse, João vai ver que ele vai se encontrar nesse dia. Então, os céus vão se abrir para João, ele vai enxergar, ele vai ter visões acerca desse dia, onde ele vai ver esse dia do Senhor de pontos diferentes. E aí, ao longo do livro do Apocalipse, João vai ver que esse dia do Senhor, ele é terrível, vai acontecer coisas terríveis, mas ele vai terminar. E aí João termina mostrando que o final da história, louvado seja Deus, Baruch Hashem, mostrando o final da história, ele é um final onde nós sabemos quem é o vencedor e como que as coisas vão desenrolar depois de tudo isso, do dia do Senhor. Então João vai ver isso de ângulos diferentes, tá bom? Beleza, claríssimo, claríssimo, claríssimo. Até aqui vocês estão entendendo. Irmãos, vamos lá. Nessa trajetória de João, no Apocalipse, olha só, hein? Vocês vão ver que no Apocalipse, eu vou pular, é bem um resumo. Eu poderia falar tudo sobre isso só com as cartas das igrejas, não neste momento. João vai lá para o capítulo 4 de Apocalipse, João vai ver o trono de Deus. Que visão, hein? O trono do Eterno. E aí, depois dessa visão do capítulo 4, do trono do Eterno, João vai no capítulo 5, ele vai ver, aqui vai começar, hein, irmãos? Vai começar a nossa jornada, hein? Aperta o cinto aí.
No capítulo 5 do Apocalipse, João vai ver que depois que ele teve a visão do trono do Eterno, o Deus Criador, soberano, altíssimo, o majestoso, depois que ele vê o trono do Eterno, João vai ver que, olha só, à direita daquele que estava sentado no trono, na mão desse que estava à direita, de quem estava sentado nesse trono, que João viu no capítulo 4, agora no capítulo 5 ele vê que tinha na mão, capítulo 5, versículo 1, na mão direita daquele que estava sentado, na mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele que estava sentado no trono, que ele acabou de ver no capítulo 4. Ele vê na mão direita dele um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Então nós vamos falar dos selos agora, e você vai entender isso de uma vez por todas. Gente, fico tão feliz de explicar isso para vocês, meu Deus do céu. Então João, no capítulo 4, viu alguém sentado no trono, o Eterno. Na mão direita dele, no capítulo 5, ele vai ver um livro de todo selado por dentro e por fora com 7 selos. Então vamos falar agora desses 7 selos, certo? Quando João olha para esses 7 selos, na mão desse que está sentado no trono, que ele viu no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 5 ele está vendo esse livro selado. Só que, na visão de João, ninguém era digno de abrir esse livro e de desatar os 7 selos. Irmãos, por que ninguém era digno? Porque esse livro, de uma forma bem resumida, irmãos, só para a gente ir avançando, para que alguém pudesse abrir esse livro que estava na mão direita, porque tudo é uma linguagem aqui, irmãos, que eu gostaria de, talvez a gente faça isso ao longo do ano inteiro, explicar para vocês, deixa eu abrir esse parênteses, dentro da mentalidade hebraica, tudo que está escrito, cada palavra, irmãos, cada expressão tem um significado. O fato dele estar sentado e não de pé, o fato dele estar na mão direita, entenderam? É muito legal. Por que o livro é escrito por dentro e por fora? Por que são 7 selos? Tudo tem uma explicação. Eu tenho que me conter aqui, por isso que é difícil, que é muita informação. Mas é suficiente para a gente fazer essa visão panorâmica, despertar essa curiosidade em vocês e vocês entenderem o seguinte, tudo tem uma explicação. Quando ele pega esse livro, João vai ver na visão que ninguém é digno de abrir. Isso significa que, então, alguém para abrir esse livro que estava na mão direita do Eterno ali, daquele sentado no trono, essa pessoa precisaria ter autoridade, porque esse livro, escrito por dentro e por fora, é um pergaminho e nele contém a história da humanidade. E só alguém que tivesse autoridade, eu vou usar uma linguagem didática aqui, é como se o Eterno dissesse assim, só quem passar, vamos supor que você faz uma dinâmica com seus filhos, só quem tirar 10 na prova vai poder ler esse livro com a mamãe hoje à noite. Algo assim. A pessoa precisa ter o direito, após executar uma certa tarefa, para poder ter acesso, o direito de fazer alguma coisa. Isso é autoridade. Se você falar com seus filhos assim, olha, vocês só vão poder ler o livro que a mamãe comprou, o livro novo que a mamãe comprou, se tirar 10 na prova, alguma coisa assim. Bem didático, né? Apesar disso não ter nada a ver, mas só para vocês terem uma ideia. Então, João viu que precisaria ter alguém com autoridade para poder abrir esse livro e desatar os selos. Autoridade sobre a história. E aí ele olha no céu e chora e fala, e agora? Esse livro está fechado. Quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai contar essa história para nós? Como que será o final dessa história? João começa a chorar até. É o único momento que a gente vê choro no céu, né? Que fala que não vai ter choro lá. João começa a chorar. Até que alguém fala assim, não chore. Onde que está isso aqui? Então, ele vai ouvir uma voz, não chore. Por quê? Porque, aqui,
ele vai ver um cordeiro como tendo sido morto, não chores. Versículo 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Certo, pessoal? Então, no versículo 6, João vai ver que esse cordeiro, ele parecia que tinha sido morto, mas ele estava de pé. E o resto do capítulo é sobre isso. Esse cordeiro derramou seu sangue, comprou para si toda a humanidade. Então ele é digno. Ele resgatou a humanidade. Ele é o dono da história. Ele é digno de abrir esse livro da humanidade escrito por dentro e por fora. Esse livro está selado com 7 selos. Mas existe o cordeiro que derramou o sangue, que comprou a humanidade. Então ele é digno, ele tem autoridade agora para abrir esse livro da história da humanidade, tá bom? Maravilhoso, né? Então, Jesus agora, Baruch Hashem, tem alguém no céu que é digno de abrir esse livro. No capítulo 5 é sobre isso. E no capítulo 6 a gente vai começar a ver, então, esse livro sendo aberto. Minimamente até aqui vocês imaginavam que era fácil essa sequência? Viu? João começa dizendo que ele se acha em espírito no dia do Senhor. Jesus fala, vai, escreve que eu vou te mostrar esse dia do Senhor. Então agora ele vai contando a história, como que ele chega até o dia do Senhor. Ele vai ter uma visão do trono do Eterno, e aí na mão direita do Eterno tem um livro, mas o livro está fechado e selado com 7 selos. Aí quem é digno? Havia um cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas ele estava de pé, e esse cordeiro é digno. Então esse cordeiro, que como tendo sido morto, mas de pé, ele pega esse livro da mão direita do Eterno, o cordeiro. Então ele abre esse livro que tem 7 selos. Aí na sequência do Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos ver o que são esses selos sendo abertos. Esses 7 selos. Tá ficando fácil? Duvido que não, gente. No capítulo 6, nós vamos ver esses 7 selos sendo abertos. Que a gente só tem um capítulo 6 para frente, porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. Maravilhoso, né? Certo. Então, o Cordeiro, como tendo sido morto, mas de pé, ele comprou a humanidade para ele, ele tem autoridade para pegar esse livro que tem a história da humanidade e pode seguir o curso da história, pode ir até o final. Então, ele tem essa autoridade em suas mãos, ele vai desatar os selos. Na medida que esses selos eles vão sendo abertos, os 7 selos, então nós vamos ter, já dei a dica para vocês, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, após a ressurreição do Cordeiro, o que nós vamos ver? Na medida que o livro, esse rolo vai sendo aberto, esse selo vai sendo desatado, o livro vai sendo aberto, esse rolo, nós vamos ler a história se desencadeando. Então, são 7 selos que, na medida que o livro vai sendo aberto, vão escondendo 7 eras ou etapas da história da humanidade após a ressurreição do Cordeiro de Deus. Tá bom? Deixa eu só abrir um parênteses bonito, que é muita informação, mas tem gente que consegue. Segura até os 7 selos aqui antes da gente ir para as trombetas. Aqui João está acima das nuvens, na eternidade, onde não tem tempo, né? Ele se acha em espírito num dia que não chegou ainda, que vai chegar. O dia do Senhor, lá na frente. Então ele está acima do sol, acima das nuvens, na eternidade, em espírito. E ele tem essa visão do dia do Senhor. Quando João está lá em cima, ele vê o trono do Eterno, no capítulo 4, e ele vê o Cordeiro, no capítulo 5. É isso que a gente está falando. No último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, quem puder anotar esse versículo, eu acho esse paralelo tão maravilhoso.
ele vai dizer na Nova Jerusalém assim, no capítulo 22, versículo 3. Quem está anotando aí, quem está com a Bíblia. Olha o que Apocalipse 22, versículo 3 vai dizer. Nunca mais haverá qualquer maldição na Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, eu acho isso tão bonito, porque assim, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse começam dizendo para nós dessa realidade que desce do céu na terra. Essa realidade eterna, sublime, magnífica, a qual todos nós aguardamos, certo? A Nova Jerusalém que desce do alto. Então, o que João viu no capítulo 5, 4 e 5, lá em cima, o trono de Deus e o Cordeiro, digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. João está vendo isso lá em cima, o trono de Deus e o Cordeiro. Aí no final do Apocalipse o livro termina dizendo, a Nova Jerusalém desce do céu. E nós vamos ver o trono de Deus e do Cordeiro aqui. Bonito, né? Eu amo. Certo, maravilhoso, 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 maravilhoso. Vocês estão entendendo, né? Então João está lá em cima, vendo essa visão. Ele vai começar a ver os 6 selos, os 7 selos, desculpa. No capítulo 6. Irmãos, o que são os selos? Os selos, então, nesse contexto, se você está entendendo, é o desenrolar da história, a partir da morte e ressurreição do Cordeiro. Então, Jesus ressuscitou e ele é digno de abrir essa história, esses selos agora. Ele comprou a história para ele, a humanidade para ele, ele tem autoridade, ele vai desenrolar essa história agora. Na hora que ele abre esses selos, a gente vai começar a ver o que vai acontecer na história a partir dali. Então, os 7 selos, desde o primeiro selo, a partir do primeiro, são eventos que vão acontecer. Eu falo devagar que eu sei que tem gente que anota. São eventos que vão acontecer a partir da ressurreição do Cordeiro de Deus. Tá fácil? Beleza. Então, o Cordeiro como tendo sido morto, mas de pé, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo, tribo, língua e nação. Vocês conhecem esse texto, né? Então, nós vamos ver ele abrindo os 7 selos. Repetindo para quem está anotando, os 7 selos, a partir do primeiro selo, então nós estamos vendo a história se desenrolando, a sequência, os eventos em 7 eras diferentes, a partir da ressurreição do Cordeiro. Então, a gente pode desatar os selos. Agora, Jesus pôde desatar os selos, a gente pode ler essa história e ela ficou revelada para nós, a partir da ressurreição do Cordeiro, tá bom? Então, no capítulo 6, nós vamos ver os 7 selos, os 6 selos, na verdade. Catarina, em qual selo nós estamos? Primeiro nós entendermos os selos, vocês que vão me dar essas respostas daqui a pouco. Se nós estamos vendo, então, as 7 eras desde a ressurreição, no primeiro não é, nem no segundo, nem no terceiro, né, pessoal? Porque nós já passamos 2000 anos da ressurreição do Cordeiro, tem 2000 anos que esses selos eles estão sendo desatados. João lá em cima, ele viu tudo aberto, porque ele estava na eternidade. Mas quando esse livro ele entrou aqui no tempo para nós, então nós vamos precisar entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós vamos precisar do tempo. Então nós vamos precisar de 2000 anos para ver esses selos sendo abertos aqui embaixo. João viu todos eles, a gente lê aqui no Apocalipse, a gente já sabe, quem lá atrás leu isso já sabia o que ia acontecer. Hoje, para nós, é o contrário, a gente olha e viu para trás o que aconteceu. Então, 6 selos, que selo nós estamos? Se o primeiro foi aberto logo lá, quando Cristo, o Cordeiro, ressuscitou, e assim sucessivamente, aqui é cronológico, tá, pessoal? Esse pedaço, então, os 7 selos sendo abertos, isso é cronológico. Então, cronologicamente, todo esse tempo após a ressurreição do Cordeiro foi dividido em 7 selos. E então nós não estamos no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto.
Porque nós já estamos 2000 anos de história aí. E bem perto da volta de Jesus. Pode ser chutando, que daqui a pouco vocês vão falar sem chutar, quando vocês entenderem melhor. Que selo vocês acham que nós estamos? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus são 7 selos. Se os selos contam cronologicamente a história da humanidade nesse tempo, em 7 eras, e nós já passamos 2000 anos, deixa eu ver. Luz Jack, 6º selo. Vamos ver, deixa eu ler mais vocês. Micaela já está no 7º. Lu, 6º. Luanda, 6º. Érica, 6º, chutando. Angelina, 6º. Gente! Marinésia foi para o 7º. Vanessa ficou no 5º. Roberta dizem que 6º. A maioria de vocês, Francirleudo, 6º. Certo, a maioria de vocês está no 6º. Irmãos, agora sim, hein? Agora eu vou responder. E Piretama já está no 7º também? Edna, 7º, pessoal? Vamos responder. Vocês vão ver. Não é difícil responder. Catarine, para de falar que é fácil, Catarine. Ninguém nunca explicou isso pra gente. Como assim é fácil? Eu amo. Irmãos, olha como é simples. Não é difícil. Então eu vou pular para o que vocês responderam aí, a maioria das pessoas, como é só a visão panorâmica. Quem foi que respondeu aqui? Eu quero logo o fim, Micaela. Eu também quero, Micaela, logo esse fim. Irmãos, olha que legal. Eu vou ler, então, o 6º selo. E vocês vão me dizer, sem chutar, tá, Érica? Sem chutar. Daqui a pouco vocês vão conseguir me dizer e a gente vai falar junto. Aqui. O 6º selo, olha como é simples, irmãos, não é difícil. Olha só, vi, então João está vendo agora o cordeiro. Irmãos, depois eu falo, tá? Deixa eu ir no 6º. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. Quem está com a Bíblia? Apocalipse 6, versículo 12. Cadê Lidiane? Não tem noção. Tô vendo você aqui, linda. Não tem ideia. Então, o 6º selo, versículo 12 de Apocalipse 6. Olha como que vocês vão entender, irmãos. Eu não vou falar, vocês vão entender. A nossa leitura junto aqui é muito bom. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. Aí sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina. Vou explicar tudo isso para vocês. A lua em sangue, as estrelas do céu caíram, o céu se recolheu como um pergaminho, os reis da terra, os grandes, os pequenos escravos, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Olha como termina o 6º selo, essa informação de ouro. 6º selo. Coisas terríveis acontecendo. Terríveis. Eu acabei de ler um monte de coisas terríveis. Aí termina dizendo assim, porque chegou o grande... Eu amo essa narrativa da Bíblia. A Bíblia é linda, irmãos. Olha as pistas. É só ler devagarzinho. Porque chegou o grande dia. Agora está com D maiúsculo. Na minha... Lá quando João... falou no início da Bíblia, no capítulo 1, meu dia está com D minúsculo também, na minha Bíblia. Mas aqui, irmãos, esse dia está com D maiúsculo. E aí vai dizer o 6º selo, porque chegou o grande dia. Que dia é esse, irmãos? Chegou o grande dia. E ele vai chamar esse dia do Senhor de o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Certo, pessoal? Alguém já tá, Roberta já está vendo aí. Então ainda não é o 6º selo. O dia do Senhor, isso, Cal. Certo, pessoal? Então, viu como é que é fácil? Para a gente não errar. Mas calma, quem falou 6º selo, não fique de um todo desanimado, tá?
Espera. Tem Fernando aí está com minúsculo? Certo. A maior, eu acho que algumas traduções mais recentes estão com D maiúsculo. Ou o contrário, né? As mais recentes com D minúsculo, que eles estão mudando tudo para pior, né? Então, o sexto selo está mostrando para nós, quando ele foi aberto, João teve essa visão de que esse sexto selo, nessa sexta era, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, chegou o grande dia. Essa narrativa é muito boa, né? Porque, irmãos, eu falei para vocês, João está vendo esse dia. Então, quando a Bíblia vai falar desse dia, ele está chamando a nossa atenção. Olha, o grande dia chegou. Por quê? Porque João abre o Apocalipse dizendo, gente, eu achei meu espírito na ilha de Patmos no dia do Senhor. O livro do Apocalipse é todo sobre ele, tá bom? Então, ele vai mostrar a sequência para mostrar para nós que chegou o grande dia, o dia do Senhor. Quando ele faz essa pergunta, quem é que pode suster-se? Essas perguntas, irmãos, a forma como ela está aparecendo aqui, essa perguntinha, é a mesma que os profetas falaram nas mais de 300 vezes que eu falei, que esse dia aparece lá nos profetas, por incrível que pareça. Então, esse dia, os profetas falaram sobre ele. Quando a gente está lendo Apocalipse, a gente precisaria, se a gente conhecesse a lei e os profetas, a gente precisaria fazer uma leitura e não errar, tá bom? Então, vocês estão gostando? Então, ficou mais fácil. Segura aí que eu vou ver se fica mais fácil eu explicar isso para vocês aqui. Vale a pena eu ler aqui para vocês terem uma noção. Não precisa abrir, mesmo quem está com a Bíblia. Irmãos, olha só. Malaquias, então, estou lá nos profetas agora. Malaquias, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está falando do Mashiach, certo? Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Suportar o dia da sua vinda. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? A gente não conhecia esse texto, né, irmãos? Malaquias 3:2. Obrigada, Ipiretama. Certo, pessoal? Irmão, sério, vamos lá. Eu falei que vocês não precisariam abrir para ganhar tempo. Mas anota esse versículo, por favor. Anota aí, em algum lugar. Vou estar esperando. Malaquias 3:2, Ipiretama colocou nos comentários aqui. Malaquias 3:2. Então, o profeta Malaquias fala, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Se a gente conhecesse os profetas, eu vou fazer a leitura do Apocalipse agora. Vocês vão gostar dessa experiência, certo? Apocalipse. Por que as pessoas erram o Apocalipse? Porque não conhecem os profetas, tá? Ó a nossa experiência que gostosa aqui. Malaquias 3:2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Apocalipse. Os reis da terra, os poderosos, os comandantes, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e às pedras, caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Profeta Malaquias, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Apocalipse, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. E o Apocalipse termina dizendo, chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá? E quem é que pode suster-se? Às vezes muda uma palavrinha ou outra, né, irmãos? Quem poderá sustentar, suportar? É a mesma coisa. Tá bom? É o dia do Senhor. Sexto selo. Estão gostando? Quando eu falo para vocês, irmãos, quando eu falo para vocês que para não errar tem que ter a integralidade das Escrituras, é por causa dessas coisas, irmão. Está tudo na Bíblia. João não está vendo nada novo, certo? João está revelando para nós, colocando de forma coerente, didática a história,
com alguns elementos apenas a mais aquilo que os profetas já tinham falado que ia acontecer. É óbvio, né? Porque é uma palavra só. Certo? Bom demais, Érica. Vanessa, sim, Pretama, vocês estão acompanhando, né? Então, se o dia do Senhor é no sexto selo, irmãos, então eu falei para vocês, segura, por quê? Quero mostrar para vocês que o sexto selo, ele começa assim, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como hoje eu não tenho como falar detalhes sobre isso, eu vou só passar a perspectiva panorâmica para vocês entenderem. O sol negro como saco de crina, irmãos, essa palavra saco de crina, que a gente lê, outro segredo, irmãos, eu tenho que ir dando dicas para vocês que eu acho bom. Quando a gente lê, a gente precisa conhecer a integralidade das escrituras, né? Desde Gênesis. A gente precisa também ler cada palavra, ela precisa fazer sentido para nós, tá bom? Eu já falei isso aqui, se a gente não entende, às vezes a gente pula, né? Mas vamos buscar entender. Saco de crina é a expressão para pano de saco. E quando a gente olha nos profetas, na lei, nos escritos, a gente vê desde Gênesis, né? Que o pano de saco era usado nas pessoas em demonstração de luto. Em geral, existem diversas situações, mas é suficiente a gente fazer essa associação aqui. Então, o sol se torna negro como um saco de crina e a lua como um sangue. Nós temos o saco de crina preto, ou seja, o sol perdendo a sua claridade, e um pano de saco, ou seja, remetendo ao luto. Nós temos a lua se tornando sangue. Então, nós estamos vendo sangue, muito luto sobre a terra. Isso fala, então, de muita morte. Certo? Tá ficando fácil. As estrelas caindo pela terra. Irmãos, não é a estrela cair do firmamento e... Não é isso. São linguagens proféticas, nós precisamos conhecer as escrituras. Os profetas já mostraram para nós que essa expressão, as estrelas caindo do céu, é uma forma, é um hebraísmo, é uma linguagem idiomática aqui nesse caso. Então, as estrelas caindo sobre a terra, os profetas já mostraram para nós que isso fala dos orgulhosos e os poderosos dessa terra sendo abatidos. É a queda dos orgulhosos. Nossa, estou contando um monte de segredo, nem imaginei que eu fosse dar tempo de falar isso aqui. Certo? Então, nós estamos vendo um contexto de um cenário muito desfavorável. Muito sangue, muito luto, os poderosos da terra caindo, os soberbos caindo, queda mesmo. E aí os reis da terra, os poderosos, se escondendo nos penhascos e desejando a morte. Mais do que isso, irmãos. Essas pessoas, sabendo que está perto o final dessa era e a vinda de Jesus, eles vão saber e eles vão dizer assim, eles vão criar recursos, formas, para que a vinda de Jesus não atinja eles. Na profecia está como se eles estivessem dizendo assim, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, como se eles pudessem se esconder. Eles vão se esconder, irmãos, tem como, certo? Então, é uma construção. Hoje você já vê notícias, né, de pessoas construindo bunkers e tentando se proteger, gastando bilhões de bilhões. Vocês acham que essas notícias têm nada a ver? Ou pessoas que estão construindo foguetes e naves querendo ir para outro planeta, fugir disso aqui, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Irmãos, isso é tão sério, mas quando a gente falar só sobre isso, eu explico melhor, tá bom? Então, eu quero trazer esse contexto do sexto selo como sendo esse período não só do dia do Senhor, para você não pensar assim, então não chegou, mas é um cenário internacional, geopolítico, social, econômico mesmo, tudo, um cenário mundial que está sendo construído de eventos terríveis, que realmente estão preparando o dia, até que no final do sexto selo termina dizendo, porque chegou o grande dia, tá bom?
Então não é impossível que nós estejamos, ao menos nessa transição para essa era. Certo, pessoal? Nessa transição. Então, muita morte. Nós já passamos por 2 guerras. 1/3 da população da Europa já se foi. Nós já vimos que nós estamos vivendo a época de grandes armas, de destruição em massa. Então, assim, o sol negro como saco de crina, a lua como sangue. Então, nós já estamos vendo esse contexto de muita morte, muito luto sobre a Terra. E aí a gente vai ver as estrelas caindo do firmamento e esse período onde os poderosos vão começar, de alguma forma, a perceber que esse momento está perto. Tá bom? Beleza, Erenton, você usou a frasezinha curtinha que eu acho que seria um bom resumo. Ótimo, Traude, perfeito. Iniciando o 6º selo, irmãos, por que não, né? Viu que vocês não estavam errados? Certo, pessoal? Então, vocês vão ver que o 5º selo, depois vocês leem. Não tem como eu falar todos aqui, que é bem panorâmico, que eu quero falar das trombetas e das taças, assim. Vocês vão ver que o 5º selo fala daquelas pessoas que morreram por causa do testemunho, e aí vai falar assim, eles vão falar com Deus assim, até quando? No 5º selo, até quando? E a resposta que eles vão ouvir, né? Aguarda ainda um pouco mais de tempo, até que ainda algumas outras pessoas vão morrer como vocês. Então, assim, esse versículo do 5º selo, no versículo 11 de Apocalipse 6, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, tá vendo? Então, pode ser que a gente tenha visto, eu lembro que na época do ISIS, daquele grupo terrorista, aquelas cenas que se espalharam pelo mundo numa época de globalização, a gente testemunhou eles ajoelhados naquele mar, né? Naquele litoral, e aqueles terroristas do ISIS todos ali fuzilando a cabeça daqueles mártires cristãos. Então, assim, eu lembro quando eu vi aquela cena daquele grupo terrorista do ISIS, do Estado Islâmico, como você conhece. Eu pensava nesse 5º selo, sabe? Aquelas pessoas, os mártires dizendo, Senhor, até quando? E o Senhor falando, espera, mais um pouco. Ainda algumas pessoas vão morrer assim como vocês, né? Pela palavra, por causa do testemunho que sustentavam. Até arrepio quando eu falo isso. Essa frase está no versículo 9 de Apocalipse 6. A alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É isso. Então, esse é o 5º selo. Muitos morreram assim, né? Teve uma época onde isso aconteceu um pouco mais, né, irmãos? E aí nós estamos nessa transição aí, eu creio, sim, do 5º para o 6º selo, dando início à próxima profecia, o próximo tempo que nós esperamos, que é esse grande e terrível dia do Senhor. Tá claro? Então, se alguém perguntar os selos, vocês já sabem. Certo, pessoal? Quando a gente falar só sobre isso, eu explico um monte de coisa legal. Mas como essa live está muito rica, eu quero aproveitar e deixar nela só uma informação. Não vou explicar, vou só deixar uma informação. O primeiro selo, que eu sei que tem gente também que conhece, o primeiro selo é o cavalo, ele vê um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Existe uma discussão teológica se esse primeiro selo, se esse cavaleiro aqui é Jesus ou não é Jesus, né? Que é um nome que a gente aqui não usa, né? Esse tal do anticristo. Mas só para vocês saberem, irmãos, esse primeiro cavalo do cavalo branco aqui não é Jesus, em hipótese alguma, tá bom? Mesmo que fale que ele saiu vencendo para vencer. Foi lhe dado uma coroa. Quando a gente vê Jesus no cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, Jesus não tem uma coroa, Jesus tem muitas coroas, tá bom? A palavra de Deus mesmo, Apocalipse diz, na sua cabeça muitos diademas, tá bom, irmãos? Então aqui e na mão de Jesus não tem um arco, né? Esse arco, quando eu falar para vocês, eu explico tudo isso. É um instrumento de caça, lembra de Edom, de Esaú, enfim. Então não é Jesus, certo, pessoal? Mas o que eu gostaria de
Só deixei essa pitadinha aí, porque eu sei que tem pessoas de diferentes níveis que poderiam me fazer essa pergunta. Mas para essa live panorâmica aqui, então, o sexto selo. O que acontece é que, continuando, deixa eu ler um pouquinho vocês. Continuando, nós temos João abrindo o sétimo selo. Quando ele abre o sétimo selo, de novo, devagar, que vocês vão precisar entender, e eu quero que vocês mesmos encontrem respostas para aquilo que vocês perguntam. Catarina, em qual trombeta agora que nós estamos? O selo já entendi, nós estamos aí nessa transição aí para o sexto selo, aguardando esse dia do Senhor se manifestar, né? Ficar visível, claro, esse grande, terrível dia diante dos nossos olhos. Eu fiz um mapa mental, escatológico, eu mostrei que essa profecia é a próxima aí. Depois dessa queda da Babilônia, nós vamos ver esse dia do Senhor se manifestar. Então, nessa transição aí, iniciando o sexto selo, não é impossível. O sol se tornando escuro como saco de crina, a lua como sangue. Então, nós vamos ver as estrelas caindo, os poderosos se escondendo e tal, e o dia do Senhor chegando. Sexto selo, certo, pessoal? Bom, depois deixa eu ver. Lembrando, pessoal, que assim, aí às vezes eu perco aqui, mas eu vejo algumas perguntas passando rápido. Eu não consigo, acho que, responder as perguntas agora dentro daquilo que eu não falei. Vamos ver se eu consigo fazer uma sequência panorâmica dentro do que eu estou explicando. Se não ficar algo claro, vocês falam que eu volto. E aí depois a gente tenta colocar outras peças, tá bom? Depois, no sétimo selo, então João está vendo as trombetas. Então, olha que interessante, a narrativa também, não é difícil. No capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Irmão, será que eu vou conseguir explicar isso para vocês de forma resumida? Vamos lá. Houve silêncio no céu, tudo é importante aqui. E aí, depois desse silêncio no céu, depois que ele abre o sétimo selo, então ele vai ver 7 trombetas. Então, nós estamos vendo aqui que 7 trombetas vão começar a tocar depois, então, desse sétimo selo. Sendo que o sétimo selo, a gente não vê uma coisa acontecendo. Então, o que está acontecendo é que ele está abrindo o livro. No sexto selo é o dia do Senhor, e no sétimo ele já vê trombetas tocando. Então, olha o que eu acabei de falar. Ele está vendo esse livro abrindo, selo por selo. Na hora que ele chega no sexto selo, ele está vendo o dia do Senhor. Quando ele abre o sétimo selo, ele vê trombetas tocando. Nesse caso aqui, existe uma sequência cronológica. Quando o sétimo selo, então, é aberto, depois ali, nessa transição, né, do dia do Senhor, ou no dia do Senhor, ele vê o sétimo selo, ele está vendo 7 trombetas. Então, o que está acontecendo? O dia do Senhor, ele anuncia, como nós vimos o profeta falando, né, Malaquias? O dia do Senhor anuncia a vinda do nosso Messias, a vinda do Rei. Se o dia do Senhor anuncia a vinda do Rei, o dia do Senhor precede, está anunciando que está perto, precede a vinda de Jesus, a vinda do Rei. Então, essa vinda de Jesus, o que vai anunciar? Além da gente saber que está no dia do Senhor, é uma evidência de que está perto a vinda dele, como o profeta Malaquias disse, como todos os profetas dizem, é porque eu li o profeta Malaquias. Então, nós vamos ver que as trombetas, elas vão tocar para anunciar a vinda do Rei, a vinda de Jesus, certo, pessoal? Então, é isso que são as trombetas. 7 trombetas. Então, são eventos que vão acontecer
no dia do Senhor, que estarão tocando, trombetas que estarão tocando, porque elas vão anunciar que está perto a vinda do rei. Por que eu estou usando essa expressão? Porque na Torá, a gente vai ver essa primeira menção das trombetas, nos profetas, nos escritos também, em especial, a gente vai ver as trombetas anunciando a chegada do rei, tá bom? Eu já falei sobre isso por aqui bastante, sobre a festa das trombetas e tal. Então, nós temos 7 trombetas que se tocam depois do 6º selo, no 7º selo. O 7º selo, quando abre, essa última era dos 7 selos, quando ele abre o último, então ele está vendo o último, ele está vendo o dia do Senhor. A partir do 6º selo, então chegou o dia do Senhor. No 7º selo, nós vamos ver trombetas tocando nesse dia, anunciando a vinda de Jesus. Certo até aqui? Beleza, beleza. Calma que eu vou falar para vocês aonde que a gente não vai estar aqui. No mapa escatológico, mostrei para vocês, quem não fez o download, é só clicar no link da bio. Eu mostrei para vocês que o dia do Senhor é um período terrível que vai acontecer, um monte de coisa ali. Mas que existe algo ali no início desse período que nós ainda estaremos aqui. Certo, pessoal? Você vai ver que tem assim, dia do Senhor arrebatamento. Como é um desenho, é uma coisa didática, mas eu tomei cuidado para não mostrar que assim, o arrebatamento vai ser antes. Mas o dia do Senhor é o dia quando vai acontecer o arrebatamento. Em algum momento dentro desse período. Então, o que são 7 trombetas? Qual trombeta nós estamos? Na primeira, na segunda, na terceira? Se as trombetas só vão começar a tocar depois que chegar o dia do Senhor, pode ser, irmãos, pode ser que ou a gente não viu as trombetas tocando ainda, ou a gente viu apenas as primeiras trombetas. Segura, eu não quero falar isso agora. Certo? Agora a gente pode falar de uma coisa já no início, das trombetas ali, ou ainda a gente nem ouviu. Por quê? Porque nós já estamos falando realmente do 7º selo, da 7ª era, do finalzinho dessa era, do dia do Senhor. Certo, pessoal? Então, até aqui. Então, se alguém perguntar, trombeta, você vai lembrar disso. Olha, as 7 trombetas, elas tocam só depois que João abriu o 7º selo. Então, elas estão associadas ao dia do Senhor, à vinda de Jesus. As 7 trombetas, elas estão mais no final da história. Realmente, as 7 trombetas, elas vão anunciar algo que está só no final. Os 7 selos, desde a ressurreição de Jesus. Quando chegou no 6º selo, dia do Senhor, 7º selo, anunciando a vinda do rei. As trombetas tocando só no 7º selo, tá bom? 7 trombetas, só no finalzinho dessa era. Calma que eu vou juntar os flagelos e vocês vão finalmente me dizer onde nós podemos estar. E por último... Se ainda estamos no 6º selo, ainda guardemos esse tempo mais adiante. Perfeito, de novo, Eren. Ainda guardemos esse tempo mais adiante. Isso mesmo. Irmão, tem muita coisa para acontecer, tá? Não vai demorar, porque dores de parto, né? Assim, na medida que se aproxima, o parto vai ficando mais rápido. Não é isso? As contrações não são mais rápidas? E é mais doído? É isso. Tá bom, pessoal? As coisas vão ser mais rápidas, mas falta muita coisa acontecer ainda. Certo? Então, certo. Vamos aos flagelos, que os flagelos, eles estão associados com as trombetas. E agora eu queria que você entendesse isso. Quando a Bíblia vai introduzir os flagelos, ele vai dizer assim, olha como é fácil. Então, capítulo 15 de Apocalipse. Precisamos de aulas regulares com a Catarine, necessitamos desses ensinos. Que bom, Micaela, vocês estão entendendo. Pode deixar que a gente, hoje é só um resumo panorâmico,
E a gente vai falar mais sobre isso depois, de forma mais detalhada. Apocalipse 15 vai dizer: vi no céu outro sinal grande e admirável. João agora está lá, a gente está lá no Apocalipse 15, o que João está vendo? Vi no céu um sinal. 7 anjos tendo eu estou lendo, os 7 últimos flagelos. Viu como é que não é difícil, irmãos? Os 7 últimos flagelos, com os quais está escrito: pois com estes se consumou a ira de Deus. Se consumou a cólera de Deus. Certo, pessoal? Então, ao longo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, muitas pragas vêm sobre essa terra, muitos flagelos. Mas João está tendo uma visão dos 7 últimos, com os quais se consumou. Então, esses 7 flagelos de Apocalipse, eles vão acontecer quando? Quando se consumou a ira de Deus. Lá no 6º selo, nós estamos vendo que chegou o grande dia da ira. O dia do Senhor é um dia da ira de Deus. Então, nós vamos ver que esse dia do Senhor, ele também vai ter flagelos, pragas, com os quais, depois dessas pragas, o Senhor vai consumar a sua ira. A ira do Senhor vai passar sobre essa terra. Então, nós também estamos falando aqui de coisas que estão associadas ao dia do Senhor. Certo, com esses flagelos, com essas pragas, o Senhor vai consumar. São os 7 últimos flagelos. Então, nós também estamos falando do dia do Senhor. Então, vamos juntar. 6º selo, chegou o dia do Senhor. Depois nós temos no 7º selo, então, o desenvolver desse dia do Senhor, onde nós vamos ver trombetas, 7 trombetas sendo tocadas e também nesse dia 7 flagelos, os 7 últimos flagelos sendo derramados sobre a terra. Então as trombetas e os flagelos estão no mesmo tempo, associados ao final dessa era. Alguém escreve aí: trombetas e flagelos estão no mesmo tempo. Trombetas e flagelos no mesmo tempo. Pode botar entre parênteses, dia do Senhor, associados ao dia do Senhor, no final desta era. Tá didático, pessoal? Certo? Irmãos, é muito fácil. Vou escolher alguns... Espero que vocês não fiquem bravos comigo quando eu falo, deixa eu ver. Trombetas e flagelos estão no mesmo tempo. Isso, doutora Gislaine, isso mesmo. Trombetas e flagelos estão no mesmo tempo. Sim, sim, diz o Senhor, isso. Espero que vocês não fiquem bravos comigo quando eu falo que é fácil, porque eu realmente estou escolhendo coisas que são fáceis de serem entendidas, tá, pessoal? Mas, assim, tem muita coisa difícil. Eu acho também que tem outras coisas. Mas isso aqui, eu não queria que a gente errasse mais. Essas coisas são fáceis. Que selo nós estamos, que trombeta, que flagelo, que é o quê, onde que acontece cada um, agora a gente entendeu, certo? Então, os selos, os 7, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, quando chega no 6º para o 7º selo, nós vamos ver o dia do Senhor, 7 trombetas sendo tocadas, anunciando a vinda de Jesus, que já está no final dessa era. E a ira de Deus se consumando, terminando sobre essa terra. Também nesse final. Então, nós temos os flagelos e as trombetas. Nesse caso, então, a gente vai ver que o primeiro flagelo acontece, a primeira trombeta toca. O segundo flagelo acontece, a segunda trombeta toca. Certo? O terceiro flagelo acontece. E aí vocês vão ler em casa, quem quiser. Vocês vão ver que as trombetas e os flagelos, eles estão muito associados. É quase uma repetição. É realmente fácil ver isso. Tá bom? Então, é o final do tempo.
Se nós já estamos no início desse dia do Senhor, se realmente já começou esse período, esse grande e terrível dia do Senhor, que a gente não sabe quanto tempo dura, mas que é uma crescente de uma sucessão de eventos terríveis que vão acontecer sobre a Terra, irmãos, o início dele, a gente pode até ficar ali, será que já estamos ou não, pode até ter dúvidas. Mas, irmãos, não vai haver dúvidas. Quando a humanidade realmente chegar nesse dia, vamos colocar assim, no ápice desse dia, vai chegar um momento em que a humanidade, todos vão saber, porque esse dia vai ser terrível, terrível, terrível. A Bíblia que usa essa expressão, sou eu não. Ó, quão grande e terrível é o dia do Senhor, tá bom? Então é um dia reservado, olha, desde Enoque, o livro de Enoque, meu Deus, falando de Enoque aqui de novo, desde de Gênesis, lá do início da Bíblia, a Bíblia toda fala desse grande e terrível dia do Senhor. Jesus falou muito sobre ele, tá bom? É um dia terrível, a gente não vai ter dúvida. Então nesse dia tem flagelos e trombetas. Se nós já estamos nesse dia, nós vamos ver, então, alguns flagelos e algumas trombetas que já tocaram e alguns flagelos que já vieram, tá bom? Nessa live aqui, será que eu consigo, gente? Não sei se eu consigo arriscar falar com vocês, assim, especificamente, se nós já estamos vendo alguns flagelos ou algumas trombetas sendo tocadas. Que é muita responsabilidade aqui, né? Tem coisas, como eu falei, tem coisas que são mais evidentes, mas a questão dos flagelos e das trombetas, aparentemente, irmãos, esse dia vai ser tão terrível que especificamente os flagelos e as trombetas parece que nós estamos perto, mas que ainda nós não vimos. Porque eu realmente acredito que são eventos muito terríveis, apesar do mundo já estar um caos, né? O enredo não vai bem. Mas é isso que eu queria falar. Alguém falou, fala, fico assim receosa, porque já são coisas que agora eu, Catarine Conte, eu não falo com tanta propriedade. Não, irmão, dos flagelos e das trombetas, eu não falo com muita propriedade. Eu não gostaria de chegar aqui, eu tenho umas ideias, assim poderia falar depois, com calma depois, mas assim, com propriedade numa live, eu seria mais cuidadoso da minha parte, dizer assim, é melhor a gente entender que nós vamos ver esse tempo se estabelecer sobre essa terra, um grande e terrível dia do Senhor, ainda nós vamos ver a queda da Babilônia, muitos eventos ruins, muito terríveis, muitas guerras acontecendo, eu acredito que ainda nós não vimos esses flagelos e essas trombetas, ainda não. Eu, Catarine, prefiro colocar assim na live, tá bom? Então, nós estamos nos localizando no 6º selo, nessa transição do 5º para o 6º, para que a gente possa, então, ver o cenário se desenvolvendo e dar realmente entrada, origem a esse dia do Senhor. E quando a gente ver que, observar que nós estamos nesse dia do Senhor sobre a terra, muita morte, muito luto, muitas coisas terríveis, os poderosos caindo, queda, enfim, muitas coisas ruins, a queda da Babilônia, esse dia acontecendo. Então, flagelos e as trombetas anunciando que está muito próxima a vinda de Jesus. Também acho que não, certo? Muita coisa terrível vai acontecer ainda, irmãos. Que bom que nós estamos juntos aqui, porque nós estamos atentos, vigilantes, e pode deixar que eu me comprometo. Sempre falo com você, né? Essa responsabilidade de sempre passar para vocês onde nós estamos. Irmãos, eu quero falar para vocês, irmãos, olha isso que está acontecendo, olha essa guerra, olha esse posicionamento agora disso. Isso mostra que nós estamos nos aproximando, agora eu posso falar assim com vocês, estamos nos aproximando de eventos finais, como a queda da Babilônia e a entrada desse dia do Senhor. Coisas terríveis que virão sobre essa terra, tá bom? Ficou claro? Então, nós estamos nos aproximando de ver a queda da Babilônia e esse grande e terrível dia do Senhor. Eventos terríveis sobre a terra. Eu acho que ainda nós não vemos.
E tudo isso está dentro do 7º selo. Por quê? No 7º selo é que estão os 7 flagelos e as 7 trombetas. Que coisa boa explicar isso! Deixa eu ler vocês um pouquinho. Pode falar algo da duração desses flagelos, o intervalo entre eles? Nossa, boa pergunta, Maine. Então, não consigo falar sobre isso. A duração, né, de cada evento, não consigo. Não saberia dizer. Deixa eu ver o que mais, o que acha sobre a aparição desses OVNIs, certo? Acho que tudo isso é parte de uma construção de coisas que precisamos vigiar nesse tempo que vivemos. Acho que são relevantes, são notícias relevantes, mas é óbvio que nós não podemos olhar para isso da forma como a mídia nos apresenta, né, irmãos? É só isso. Mas que existe algo que chama atenção, existe. Nós precisamos estar atentos. Mas não da forma como a mídia nos apresenta. Ficou claro? Certo. Algumas respostinhas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, eu vou tentar responder. Beleza. Então, a queda da Babilônia, dia do Senhor. A Babilônia seria o quê? O sistema desse mundo. Aline, de uma forma bem prática e rápida. O sistema do mundo, o sistema. A roda girando. Esse mundo aí, daqui a pouco, vai todo mundo ruir. O sistema vai falir. Deixa eu ver o que mais. Seria um período, tananã? Não acredito que seja esse período de 42 meses, nada disso literal. 3 anos e meio, nada disso. Tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vocês vão gostar de saber, então, que é importante. Irmãos, por que... estão fazendo um monte de pergunta aqui, né? A mídia nos apresentava como bons, são demônios, tal. Isso. Irmãos, lembrando que para a gente saber, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Só quem estiver cheio do Espírito Santo nesses últimos dias não vai ser enganado. Cadê quem é bom de digitar aí, que eu gosto que bota nos comentários, né? Que às vezes tem a memória escrita. Só quem estiver cheio do Espírito Santo nesses últimos dias não será enganado. Então, a inteligência artificial está aí para trazer a era do engano. Né, pessoal? Nós estamos perto, irmão. Perto nós estamos, né, de ver essas coisas. Mas ainda nós vamos ver. Tão perto. Então, a inteligência artificial, ela é um sinal, uma evidência de que nós estamos numa era de muito engano. E só quem estiver muito cheio do Espírito Santo não vai ser vítima, né? Não vai sofrer, não vai ser enganado nesse tempo. Isso fala de todo tipo de engano, certo, pessoal? Obrigado. Só que, Roberta, ótimo. Não será enganado, isso mesmo. Só quem estiver cheio do Espírito Santo. Isso, Vivian, Roberta, Ipiretama, louvado seja Deus, que várias pessoas escrevem. Fica aí, quem perdeu... Vai lendo. Isso. Marinésia, Maria, louvado seja Deus. Socorro, obrigada. Pessoal, por que eu quero que vocês tenham essa compreensão que eu acho que vocês não ouvem em lugar nenhum por aí? E eu fico feliz quando eu posso compartilhar isso com vocês. Por que eu posso falar com tanta propriedade? Que nós temos trombetas e flagelos associados ao dia do Senhor. Irmãos, de novo, a Bíblia fala isso desde Gênesis. Desde Gênesis. Então, quando eu estou lendo Apocalipse, eu estou trazendo para vocês, não é o que eu entendi do Apocalipse, é toda a associação que nós fazemos do Apocalipse com a palavra de Deus, com as Escrituras. Então, eu vou dar 2 exemplos. Quando nós olhamos para os flagelos, nós sabemos que nós tivemos as pragas do Egito. O Apocalipse fala isso, tá, irmãos? Presta atenção agora no que eu vou dizer. Quando nós estamos lendo Apocalipse, e o Apocalipse vai introduzir os flagelos, os 7 flagelos, as pragas, o Apocalipse cita a Torá. Está aqui escrito, se vocês quiserem ler Apocalipse 15, versículo 2. Versículo 3, ele vai citar Moisés. O que esse texto está fazendo aqui, irmãos? É para nada? É para a gente lembrar da lei. Para a gente lembrar lá de Gênesis mesmo, Êxodo.
Então, é para fazer uma menção para nós das coisas lá no princípio. E lá no princípio, quando nós olhamos para o povo de Israel no Egito, aquele cenário da libertação do povo de Israel do Egito é uma figura, é uma sombra de qual realidade? Quem está sempre aqui já conhece essa expressão, essa linguagem nossa. O povo de Israel sendo libertado do Egito, aquilo ali é uma sombra da gente sendo libertado desse mundo, do nosso arrebatamento mesmo. Eu amo falar sobre isso com calma, irmãos. Se Deus quiser, esse ano nós vamos falar. Mas eu já falei em algum momento aqui que a Torá vai dizer que quando aquele povo saiu do Egito, está escrito essa palavra lá assim, e eles saíram afoitamente. Então existem segredos escondidos ali, que com a ajuda do Espírito Santo, tão somente dele, a gente começa a ver a realidade escondida ali naquela sombra. Esse saiu afoitamente do Egito, por isso que os pães eram asmos. Não deu tempo nem de fermentar aquele pão, não tinha nem fermento no pão. Então eles saíram afoitamente, isso fala do arrebatamento. Então ali é uma figura do arrebatamento, da saída da gente desse mundo, desse sistema, dessa grande Babilônia aqui. Tá bom? Então, quando eu olho para os flagelos em Apocalipse, eu já sei que está falando desse período final, que precede o arrebatamento, que precede o nosso encontro com o Senhor. Percebe que fica fácil? Então é isso. Os flagelos falam desse período do dia do Senhor que precede esse arrebatamento. Por quê? Porque eles são a mesma ideia das pragas do Egito. Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui claro para vocês, dessa associação. E a outra coisa, as trombetas. Para vocês terem uma ideia, outra figura de que nós vamos encontrar Jesus, também do arrebatamento, da entrada no mundo vindouro, desse último período, é quando Josué ele vai conquistar Jericó. Quando Josué vai conquistar Jericó, irmãos, se vocês entenderem isso que eu vou falar agora, vocês vão gostar. Vamos ver se eu consigo resumir. Quando Josué vai conquistar Jericó, eles deram 7 voltas na cidade, nos 7 dias, sendo que no 7º dia eles deram 7 voltas e tocaram o quê? Trombetas. Então, lá na história de Josué, quando a gente está lendo a Torá, nós estamos vendo também como que vai ser o final dos tempos. Onde trombetas tocaram, lá com Josué em Jericó, trombetas tocaram 7 dias, 7 vezes. Trombetas tocaram, aquelas muralhas caíram e eles herdaram a terra prometida. Irmãos, as trombetas vão tocar. Quando terminar de tocar as 7 trombetas, nós vamos herdar a terra prometida. Entenderam? É a mesma coisa. Certo, pessoal? Ficou claro isso? Eu amo falar sobre isso, gente. Tem que me segurar aqui para essa live não ficar com 50 mil minutos. Mas vocês gostaram de saber essas coisas? Só dando essa pincelada para vocês ficarem seguros quando eu estou compartilhando com vocês essas coisas. Não, gente, Catarine, muita informação, né? Nessa cachuleta. Tá bom? Irmãos, eu sou responsável, irmãos. Eu tenho esse temor, esse zelo. Sou doida, não. Se eu estou passando isso para vocês é porque... É porque é isso. Certo, pessoal. Então, live de Catarina com menos de 2 horas. Alguém já... Ai, socorro, já passei de 2 horas. Certo, olha só. Socorro, Deus. Abri a live para fazer 1h30 só, né? Certo, pessoal? Então, eu vou contar um segredo para vocês.
Josué, sabe por que eu conto essas coisas, irmãos? Porque a palavra de Deus ela é muito maravilhosa. E eu quero que vocês vejam que para entender o Apocalipse tem que entender a Bíblia desde Gênesis. Senão vai errar. Vai errar. Lá em Apocalipse, quando começa a tocar as trombetas, olha que coisa maravilhosa. João vai ouvir um silêncio no céu. Ele vai falar que houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. Então, é o que eu falo para vocês. Tudo que está escrito, gente, está nos dizendo alguma coisa. Tudo que está escrito. É para a gente associar, é para a gente entender, mas nós precisamos conhecer. Então, há um silêncio antes das trombetas começarem a tocar. Quando a gente olha para a história de Josué, nós vamos ver que lá no 7º dia, quando ele vai rodear a cidade 7 vezes para tocar 7 vezes a trombeta, antes deles tocarem a trombeta, a gente vai ver que eles falam para quê? Para todo mundo ficar em silêncio. Quem não conhece, vai ler, hein, gente? Vai lá no meu direct depois, eu quero ver, hein? Quem está aqui na live. Catarina, fui lá e achei. Li isso que você falou na história de Josué. Se vira e acha lá. Tem que saber. Aí Josué fala para todo mundo ficar em silêncio. E depois do silêncio, a trombeta tocaram 7 vezes. E as muralhas caíram. E eles herdaram a terra prometida. É a mesma coisa. O céu ficou em silêncio. 7 trombetas. Irmãos, como que termina? Eu vou ler o texto. Eu já li no início da live. A 7ª trombeta é como? Josué entrando em Canaã, a 7ª trombeta, as muralhas de Jericó ruindo. No Apocalipse agora, hein? 7ª trombeta tocando. O 7º anjo tocou a trombeta, Apocalipse 11:15. E houve grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí ele vai dizer agora: chegou o tempo da tua ira, de serem julgados os mortos. E chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Irmãos, chegou a hora de dar o galardão, chegou a hora de herdar o mundo vindouro, a terra prometida. Então, depois do silêncio no céu, 7 trombetas e o povo herda o mundo vindouro, a terra prometida, Apocalipse 11. É a mesma história, tá bom? Chega, já falei mais do que eu queria hoje. Pessoal, então, onde que vocês vão ouvir uma explicação assim como essa? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Quem pôde estar aqui hoje está tendo um entendimento do Apocalipse. Que Baruch Hashem, assim, louvado seja o Eterno. Sem estar com aquela visão assim completamente viesada, equivocada. Gente, hoje a escatologia é o quê? É o anticristo que vai se levantar não sei aonde, 3 anos e meio disso aqui. Nada disso, irmão. Apocalipse não é nada daquilo. Como eu digo para vocês, a Bíblia não é isso que fazem com ela por aí, tá bom? Então é isso. 6º selo, dia do Senhor. No 7º selo, 7 trombetas, porque elas anunciam a chegada do rei. E nesse último tempo da ira, 7 flagelos. E depois que passarem as 7 últimas pragas, nós vamos sair desse Egito afoitamente. Depois das 7 pragas, vamos sair do Egito afoitamente. Nós vamos ser arrebatados, certo, pessoal? E nós vamos ver que vale a pena. Desculpa, fechei a Bíblia. Vale a pena para vocês saberem que no final desse dia do Senhor, a Bíblia vai dizer que tem, não vou abrir não, vou falar. A Bíblia vai dizer que dentro do dia do Senhor tem uma guerra, uma última peleja, chamada peleja do Armagedon. Certeza que todo mundo aí conhece esse nome. Então, quando chegar nessa peleja do Armagedon, que ela é uma guerra, uma peleja, uma guerra que vai acontecer no final do dia do Senhor, essa peleja, certamente, 100% do que eu estou te falando aqui, de certeza absoluta, com todo o meu zelo, posso garantir para vocês, irmãos, nessa peleja nós não estaremos aqui, tá bom?
Porque é uma guerra que Jesus vai vir conosco. Nós vamos estar lá com ele e nós vamos descer. É Jesus com os santos. E é uma guerra bem espiritual, até. E aí essa guerra, essa peleja do Armagedon, nós não estaremos aqui, tá bom? Então, só para mostrar como que termina essa história. Depois de 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, tem essa tal dessa peleja do Armagedon, que nós nem estaremos aqui. E aí nós vamos vir com Jesus, Jesus vai vencer tudo isso e... Tá bom? Beleza, pessoal. Depois, então, isso... Depois que a 7ª trombeta ela é tocada. Beleza. Acho que é isso. Esse arrebatamento é para ir para o céu ou reinaremos aqui? E aí isso aqui vai se tornar novos céus e nova terra. E nós vamos reinar para sempre, viver para sempre com Jesus. Tá bom, pessoal? Lembrando que vale a pena ir baixando aqui a poeira aqui, os ânimos, a gente lembrar que, por último, irmãos, não tem na Bíblia, não tem, presta atenção, não tem na Bíblia essa ideia doida de que Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui nessa terra, que nós vamos ficar aqui nessa terra com Jesus reinando aqui. Irmão, não tem essa ideia doida na Bíblia, tá bom? Que a gente, para ver Jesus, vai ter que pegar avião e ir para Jerusalém para ver ele. Vai ter que pegar carro, parar no posto de gasolina, abastecer, petróleo, vão ter que morar nas casas, nos condomínios, prédio, pagar aluguel. Pagar aluguel, gente? Não tem isso não, tá bom, irmão? Jesus reinando aqui nessa terra e a gente aqui nessa terra, irmão. Pagando aluguel, andando nessas ruas de asfalto. Gente, imagina a poluição. Irmãos, como diz um amigo meu, né, Jesus reinando nessa terra e o pecado subsistindo. Não dá, né, irmãos? Tá bom? Pelo amor de Deus, não tem isso. Quando a 7ª trombeta toca, nós vamos ver que o reino deste mundo se tornou do seu Senhor e do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos, tá bom? Na próxima live, talvez eu consiga fazer uma live só falando sobre isso, mas essa é só para fechar. Beleza, pessoal? Então, depois de 7ª trombeta, nós vamos ver realmente julgamento, galardão. Jesus vai vencer tudo isso aqui e vai estabelecer novos céus e nova terra para reinar para sempre. Louvado seja Deus. Beleza, é isso. Mais uma vez, obrigada, gente. Que turma boa que passou por aqui hoje. Amo ler o nominho de vocês, os comentários de vocês. Ver se eu consigo ler vocês um pouquinho. Vocês gostaram? Vamos falando se ficou claro. Suei. Obrigada. Faz grupo de estudos. Deixa eu ver quem foi que falou. Deixa eu ver se consigo ler agora. Faz grupo de estudos. Roberta, tu, né? Tu gosta. Vanessa, obrigada, querida. Obrigada, Mari. Doutora Gislaine. Como a Bíblia diz, canal de Jerusalém descerá do céu, não é físico? Isso mesmo. Isso, doutora. Simone, maravilhoso. E Cal, esse horário tá bom para você, né, minha linda? Su, obrigada. Deus abençoe a minha live. Foi bênção, Guretama. Ser firme aí, hein? Nós que agradecemos. Vanessa, Marinésia, obrigada. Ana, Angelina, amei. Amei também. Érica, gostou? Os meninos estão aí, Érica? Os meninos? Vou perguntar depois, hein? Vou fazer pergunta, hein? Obrigada, certo? Muito bom, muito bom. Também quero grupo de estudo. Se Deus quiser, nós vamos fazer. Ai, que bom, maravilhoso. Deixa eu ver, Geima, Combo, Windy, maravilhoso. Micaela, coloca no YouTube. Vou tentar colocar, foi bom se lembrar, Micaela. Vou tentar colocar no YouTube, pessoal, pode deixar. Muito obrigada, Deus te abençoe. Luana, 365 de estudo. Seria um sonho. Socorro, amei. Ei, Fê, maravilhoso. Seus estudos da direção, né? Para não sermos enganados. Obrigada, que bom. Deixa no YouTube também. Pode deixar que eu vou deixar.
Certo. Ai, pessoal, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amém. Amém. Irmãos, só uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai ser enganada nesses últimos dias. Que as nossas lâmpadas estejam acesas, nossa vasilha extra esteja cheia. Tá bom? Deus abençoe. Te amo, amiga. Parabéns por mais essa live. Ai, que bom, Tatá. Estava resolvendo situações importantes e conseguiu pegar um pedacinho. Seu Irineu tá aí. Send my love to him, please. Ai, igreja. É muito bom a gente estar aqui. Vai ficar no feed do Instagram e vou subir no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês. Ai. Gente, Vanessa, Deus abençoe. Rodrigo, bom te ver também aqui, obrigada. Tá aqui, tá bem, graças a Deus, é você. Tá. Oh, meu Deus. Viu, gente? Fui errar o botão aqui e consegui ver ainda mais coisa. Deus sempre levanta seus servos, suas servas, para orientar e ensinar. Amém, Pretama. Explicar sobre os acontecimentos. É Deus na sua vida, Catarine. Amém. Louvado seja Deus. Gisele, amém. Amém. Lu, Deus te abençoe e te guarde de todo mal também. Obrigada. Nossa, louvado seja Deus. Graças a Deus consegui ler essas mensagens. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês.